Muito obrigada a você que se inscreveu no nosso canal. Sua presença é muito importante aqui. Vamos ao vídeo de hoje. Na primeira aula particular, Antero foi carinhoso com Juliana e ela ficou tensa e comovida. A porta ainda estava entreaberta quando Juliana percebeu que tinha ficado parada, imóvel, encarando o vazio. O som dos passos de Antero já havia desaparecido na calçada, mas o coração dela continuava acelerado, como se o professor ainda estivesse ali, diante dela. Devagar, empurrou a porta e se encostou nela, respirando fundo. "O que foi isso, meu Deus?", sussurrou, quase sem acreditar. O toque dele em seu cabelo voltava como um filme em sua mente. Não tinha sido nada demais, apenas um gesto simples, mas a forma como ele fez, a delicadeza, a proximidade, o olhar, tudo parecia carregar um peso que a deixava desnorteada. Ela foi até a mesa, viu a xícara de café ainda pela metade e segurou-a com as duas mãos para tentar se acalmar. Sentia-se suada, como se tivesse corrido uma maratona. "Por que eu fiquei assim? Ele só quis me consolar", pensava. Mas a cada vez que repetia essa frase para si mesma, mais insegura ficava. Não conseguia afastar a sensação de que havia algo diferente, uma tensão no ar. Juliana se sentou no sofá e deixou o corpo afundar. Seus olhos se fixaram no teto. Lembrou do jeito que ele a olhou, sério, firme, mas ao mesmo tempo com uma ternura que ela não via em ninguém há muito tempo. Será que eu senti alguma coisa?", murmurou. A pergunta a assustava. Antero era o professor, alguém mais velho, alguém que tinha entrado em sua vida apenas para ajudá-la. "Eu não posso pensar nisso, não devo", repetia mentalmente, mas o coração teimava em contrariá-la. Passou os dedos nos próprios cabelos, lembrando exatamente do ponto onde ele havia tocado. Aquela mecha, aquele gesto, só de imaginar um arrepio percorreu suas costas. "E se ele percebeu? E se ele notou o quanto eu fiquei nervosa?", pensou, levando a mão ao rosto, envergonhada até sozinha dentro de casa. Naquela noite, Juliana quase não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro na cama, tentando afastar a lembrança, mas ela voltava em detalhes. A xícara de café, o braço dele roçando no dela enquanto apontava algo no caderno, o tom baixo da voz quando disse que ela estava indo bem e, por fim, aquele toque inesperado no cabelo. Ele não faria nada além disso, claro que não, refletia. Mas o pensamento seguinte era ainda mais perturbador. E se ele fizesse? E se eu quisesse que ele me tocasse de outro jeito? E se eu quisesse que ele, com aquele braço forte, aquela mão grande e musculosa... Ai, que loucura, meu professor querido! Será? Os dias seguintes foram de pura inquietação. Na faculdade, enquanto os colegas riam e conversavam, ela se pegava perdida em pensamentos. Anotava as aulas, mas a mente voava. A caneta parava sobre o papel e, de repente, lá estava ela revivendo a cena de novo. À noite, ao abrir o caderno para estudar sozinha, lembrava-se do jeito paciente com que Antero explicava. Ele tinha um jeito diferente de dar aula, parecia que falava só para ela, que tinha todo o tempo do mundo para esperar que ela entendesse. Era impossível não comparar com os professores da faculdade, sempre apressados. Certa tarde, sentada na cama com os livros ao redor, Juliana se pegou imaginando como seria a próxima aula. Será que ele viria novamente em sua casa? Será que agiria com a mesma naturalidade, como se nada tivesse acontecido? Só de pensar nisso, um frio na barriga a dominava. Ela mordia o lábio, inquieta, pensando em como iria se portar. "Eu preciso me controlar, não posso deixar que ele perceba", dizia a si mesma. Mas, no fundo, algo dentro dela desejava exatamente o contrário, que ele percebesse. O dilema a consumia. Entre o medo de se expor e a vontade de reviver aquela tensão, Juliana se perdia em devaneios. Em alguns momentos, quase desejava que ele não viesse mais, para que pudesse esquecer. Mas logo, em seguida, sentia a expectativa crescer de novo, como se esperasse ansiosa por algo inevitável. Na sexta-feira à noite, deitada, pensou alto. "Se ele marcar outra aula, eu aceito."
E ao perceber o que tinha acabado de dizer em voz alta, cobriu o rosto com as mãos, como se tentasse esconder até de si mesma aquele desejo. O celular vibrou sobre a escrivaninha no meio da tarde de quarta-feira. Juliana, que estava revisando distraidamente alguns resumos da faculdade, olhou para a tela e congelou por um instante. Era uma mensagem de Antero. Boa tarde, Juliana. Está disponível para estudarmos de novo essa semana? Podemos marcar uma revisão antes da próxima prova? Seu coração disparou como se fosse a primeira vez que recebia um convite dele. Respirou fundo, tentou se recompor. Sentia a palma da mão suada só de segurar o celular. Claro que eu quero, murmurou antes mesmo de digitar a resposta. Mas demorou alguns minutos para escrever algo simples, sem revelar toda a ansiedade que sentia. Boa tarde, professor. Estou sim. Podemos marcar o dia que achar melhor. Poucos segundos depois, a resposta veio. Que tal sexta, às 19 horas, na sua casa? Assim temos mais calma para revisar tudo. Juliana ficou olhando para a tela, como se cada palavra brilhasse mais do que deveria. Sexta, à noite, na casa dela. A mente dela começou a imaginar a cena antes mesmo que pudesse se controlar. A sala, o sofá, os livros espalhados, e ele, novamente ali, tão perto. Mordeu o lábio e respondeu. Perfeito, te espero. Assim que enviou, encostou o celular no peito e fechou os olhos. Sentia um frio subir pelo estômago, uma mistura de ansiedade e medo. O que você está fazendo, Juliana? Cochichou para si mesma. Mas a resposta já estava ali. Estava aceitando. Estava permitindo que aquilo acontecesse. Na sexta-feira, o dia parecia mais longo que o normal. Na faculdade, Juliana mal conseguiu se concentrar. A cada hora, olhava para o relógio, desejando que o tempo passasse logo. No caminho de volta para casa, ficou ensaiando como seria a recepção. Abrir a porta, cumprimentá-lo com naturalidade, fingir que estava tranquila. Às 18h30, ela já havia arrumado a sala, colocado os livros sobre a mesa e feito o café. Passava pela casa como se estivesse esperando uma visita especial e não apenas um professor. A cada minuto, olhava para o relógio, ajeitava o cabelo, mudava algo de lugar. Quando o relógio marcou 19 horas em ponto, a campainha tocou. O coração de Juliana quase saiu pela boca. Ela estava tensa e gritou para ele. Pode entrar, professor, a porta está aberta. Antero ficou parado do lado de fora sem entender. Pode entrar, prof, a porta está aberta, entra. Desculpe, não tinha entendido. Boa noite, Juliana, disse, sorrindo. Boa noite, professor. A porta estava abertinha. Sei que o senhor é pontual e chega na hora certa. Não me chame de senhor, Juliana. Me faz sentir um velho, respondeu Antero. Ah, sim, tudo bem. Eu chamei de senhor por respeito, mas se preferir, chamo apenas de prof. E Juliana riu bem matreira. Pode ser, gostei. E Antero riu em seguida. Ele entrou e o ambiente pareceu encolher. A sala, que era ampla, agora parecia pequena demais para conter os dois. Ela fechou a porta devagar, sentindo o coração acelerar de novo. Sentaram-se lado a lado na mesa. Antero abriu a pasta, espalhou os papéis e começou a falar sobre os exercícios. A voz dele era tranquila, pausada, mas Juliana mal conseguia acompanhar. Seus olhos se fixavam nos gestos dele, no movimento das mãos, no modo como inclinava o corpo para explicar algo mais de perto. Em alguns momentos, ele se aproximava tanto que o braço dele roçava no dela. E, a cada contato, ela se arrepiava por inteiro. Tentava disfarçar, rabiscando no caderno, mas dentro dela havia um turbilhão. Você melhorou bastante desde a última vez, comentou ele, olhando diretamente nos olhos dela. Eu tenho tentado, disse, desviando o olhar para a folha, mas sentindo as bochechas corarem. Um silêncio rápido se instalou, quebrado apenas pelo som da caneta riscando o papel. Antero inclinou a cabeça, como se a observasse em detalhes. Juliana, chamou, em tom mais baixo. Eu estava pensando,
Talvez possamos marcar mais uma revisão, mas com mais calma, não só focados nos exercícios. Ela ergueu os olhos devagar. O jeito como ele disse aquelas palavras parecia esconder algo além do simples estudo. Mais calma, repetiu quase num sussurro. Sim, respondeu, mantendo o olhar nela. Talvez um encontro diferente, aqui se preferir. Juliana sentiu o corpo estremecer. Aquilo não era mais apenas um convite acadêmico. Havia um peso diferente, um espaço não dito que os dois compreendiam. Por dentro, a mente dela gritava que não deveria, que era arriscado, que poderia se complicar. Mas o coração, acelerado, dizia outra coisa. Aceita. Ela respirou fundo, fingindo olhar para os papéis, mas sua voz saiu firme, mesmo que baixa. Eu aceito. Antero fez um breve aceno de cabeça, como se tivesse entendido muito mais do que ela havia dito, e então voltou a explicar o exercício como se nada tivesse acontecido. Mas, para Juliana, tudo havia mudado. O resto da aula passou em meio a olhares, silêncios carregados e aquela tensão que só crescia. Prof, vamos parar por hoje? Você deve estar cansado. Eu também estou. Sim, Juliana, essa semana foi tensa e realmente quero parar. Eu tenho alguns frios na geladeira, preparei alguns petiscos para nós. Espera que vou pegar. Mas, Juliana, você não quer descansar? Disse ele sem firmeza nenhuma, como se já desejasse algo de forma instintiva. Quero sim, isso vai ser um descanso, vamos papear, disse Juliana. Clima quente no ar, que loucura! Ele apenas a acompanhou com os olhos. Juliana abriu a geladeira, pegou algumas bandejas improvisadas e foi colocando queijo, salame e pão sobre a mesa. Enquanto arrumava, sentia o coração bater descompassado, como se cada gesto simples estivesse carregado de outra intenção. A danadinha preparou tudo para um momento de alegria e alívio da tensão. Ela trouxe as bandejas e se sentou muito perto do professor. Vou pegar um suco e os copos. Quer ajuda? Quero. Quando eles estavam na cozinha, Juliana deixou um guardanapo cair no chão, e quando ela se abaixou para pegar, ele olhou sem querer suas partes costeiras e notou a beleza simples de Juliana. Eles retornaram para a sala. Anteiro se aproximou, deixou os livros de lado e sorriu de leve. Você não precisava se preocupar comigo, Juliana. Eu quis. O senhor, digo, você tem sido tão legal comigo, prof, um parceiro de verdade, preciso retribuir. Ela respondeu rápida, sem pensar, e só depois percebeu o quanto aquilo soara íntimo. O silêncio que veio a seguir parecia falar mais do que qualquer palavra. Eles se sentaram lado a lado, mas bem mais próximos do que antes. Conversaram sobre banalidades, a rotina na faculdade, os alunos que o professor também atendia, as dificuldades dela. Mas o tom era diferente, mais baixo, mais íntimo. De repente, enquanto ela falava, Anteiro estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo que escorria pelo rosto dela. O gesto foi natural, mas carregado de algo que fez Juliana estremecer. Ela engoliu seco, desviou os olhos, mas não conseguiu esconder que tremia. A pele dela suava, não de calor, mas de nervosismo. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa, quase sussurrada. Eu acho que sim, ela respondeu, mas seu corpo dizia o contrário. Anteiro respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Seus dedos ainda roçaram de leve no cabelo dela, demorando 1 segundo a mais do que o necessário. Juliana baixou a cabeça, apertou as mãos no colo, tentando esconder o quanto estava abalada. O silêncio ficou pesado de novo, e dessa vez nenhum dos dois tentou disfarçar. Prof, não posso te pagar, sinto que tenho uma dívida com você. Não, Ju, não tem dívida nenhuma, eu fiz porque... Antero gaguejou. Eu fiz porque gosto de você e sei do seu potencial. Eu estou te devendo e sei que terei te pagar. Não estou acostumada a ganhar as coisas assim. Na verdade, professor, eu quero te retribuir e precisa ser hoje, disse ela, toda trêmula, com medo da tentativa dar errado. Juliana sentiu o corpo tremendo na presença de Antero e ela queria tudo naquele momento. Ela sentia que devia algo a ele.
Mas como você quer retribuir? Se isso te incomoda, tudo bem, eu aceito para tirar esse peso de você. Juliana avançou à frente de Antero e ascou-lhe um beijo, quente, intenso, como se ela precisasse daquilo para pagar e retribuir o carinho dele, tanto cuidado que ele havia lhe conferido. Antero não se opôs, ele apenas aceitou e se deixou levar pelo momento. O momento foi longo, durou mais de 1 minuto, o suficiente para seus corpos pegarem fogo. Juliana queria mesmo retribuir. Juliana queria fazer uma prece. Ela se ajoelhou no chão e rezou uma longa oração. Diante do seu padre, ela confessou todos os seus pecados. Antero apenas ouviu aqueles gritos abafados e, de olhos fechados, virou o rosto para cima, como se pedisse a bênção daquele momento. Foram longos 5 minutos orando. "A porta está aberta, professor. Pode entrar", disse ela com voz tremendo. Tal qual um fugitivo em seu cavalo, Juliana jogou Antero no sofá e acelerou seu animal numa fuga descontrolada. Imparável, uma besta enjaulada, uma fera incontrolável, o mundo parou. Por alguns minutos, nada mais existia. Depois de 45 minutos, eles estavam atordoados, sem acreditar no que havia acontecido. "Professor, sinto que paguei minha dívida com você. O que acha?" "Juliana, preciso te dar mais algumas aulas. Não vou te cobrar, mas se quiser pagar, eu aceito." Eles continuaram ali por mais alguns minutos, até Antero perceber que já se passava de 1h30 da manhã. Ele se levantou devagar, deixou de estar como veio ao mundo, ajeitou os óculos mais uma vez e disse: "Eu vou indo, já está tarde." Juliana o acompanhou até a porta, cada passo parecendo arrastar o coração dela junto. Antes de sair, ele parou, virou-se para ela e olhou fundo em seus olhos. "Obrigado pela confiança, Juliana. Você não imagina o quanto isso significa." Ela tentou sorrir, mas o olhar dizia tudo, que aquela noite tinha mudado os dois para sempre. Quando ele saiu, fechando a porta atrás de si, Juliana encostou-se à parede, o corpo ainda trêmulo, a respiração acelerada. Passou a mão pelo cabelo, lembrando do toque dele, e mordeu os lábios, perdida entre o medo e o desejo. Sabia que algo tinha começado ali e que não havia mais volta. Oh, gente, que loucura! Nossa, eu fiquei arrepiadinha com essa história. Uau! Fiquei também todinha. Ai, não posso falar. Oh! O que você achou dessa história? O que está acontecendo aqui? Que loucura! Oh, será que isso vai evoluir para algo mais profundo? Ou já evoluiu? O que você faria se fosse Juliana? E se fosse Antero? O que faria? Comenta aqui se gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal para mais histórias. Obrigada por ter ficado até aqui. Beijinho no seu coração!